Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso vídeo número 56 da trilha de WES do treinamento da tecnologia Banner. Eu sou o Danton e hoje nós vamos fazer a nossa parte número 6 do Wizard. Nós vamos aí gravar a pessoa e a reserva. Então vem comigo que eu te mostro. Bom pessoal, no vídeo anterior, que eu vou deixar o linkzinho aqui, nós havíamos preparado toda a estrutura para fazer essa gravação. Então nós criamos aqui o pessoa reserva request e o pessoa reserva response. Legal? Então se você perdeu, corre lá para dar uma olhadinha no vídeo antes de assistir esse daqui. Legal? E uma outra coisa muito importante, pessoal, é que nós vamos ver neste vídeo aqui, nós vamos usar o Raw Command para executar comandos diretamente lá na base, certo? Sem passar pelas regras lá do builder, lá as validações do builder. Nós também vamos usar o New Handle, e também vamos usar contextos de transação. Então, se você não sabe o que são esses conceitos, é muito importante que você dê uma olhadinha neste vídeo aqui, que eu vou te explicar todos esses conceitos aqui. Legal? E aqui nós vamos usar eles na prática. Então, vamos lá, dar uma olhadinha na nossa reserva, nova reserva aqui. O que nós precisamos fazer, pessoal, é essa parte aqui. Pessoa cadastrada? Não. Então, a gente precisa gravar essa pessoa e daí também gravar a reserva associada a essa pessoa. Só que isso é uma coisa bem particular, né? Porque veja bem, nós vamos inserir uma pessoa nova na base e depois eu vou vincular essa pessoa a uma nova reserva. Então, caso essa pessoa não seja possível de gravar por algum motivo, eu não posso gravar uma reserva sem essa pessoa. E mesmo se essa pessoa for gravada e eu tiver algum problema na reserva, eu não vou poder deixar essa pessoa pela metade lá na minha base. Então, a gente tem que gravar tudo como um contexto, né? Tudo tem que ser correto para poder gravar. Então a gente vai usar o nosso contexto de transação. Legal? Então, para isso, pessoal, nós vamos ter que vir aqui no nosso Visual Studio, lá no nosso gerenciador de reservas, né? O nosso gerenciador de reservas lá do nosso gerenciador de reservas do nosso projeto de componentes, legal? Nós vamos fazer o quê? O BEF, né? Ele tem aqui uma fábrica de transações, legal? Então a gente vai injetar essa fábrica de transações aqui. Então, private, read only, e aí ele vai ser um transaction context factor. E aqui eu vou ter um transaction context factor, só vamos botar um underlinezinho aqui para ficar bonitinho. Então, este cara aqui, eu também vou injetar essa transação aqui no meu gerenciador de reservas. Legal? Bom, se eu estou injetando aqui, nada mais justo do que no meu construtor, eu preencha esse parâmetro, né? Então a gente vai criar aqui no nosso construtor. Eu vou seguir a sequência aqui, né? Como eu coloquei por primeiro, eu vou colocar ele bem no início aqui. Então eu vou passar nesse meu contexto de transação um transaction context factor, transaction context factor, e aí ele vai fazer o quê? O meu aqui transaction context factor igual ao meu transaction context factor. Beleza? Desta forma, nós temos aí agora a injeção. Beleza, com isso, nós podemos começar a escrever, então, o nosso método de nova reserva, nova response, que nós definimos lá na nossa interface, e aqui a gente implementou ela. Então, vamos lá. Pessoal, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é criar um request, né? Nova reserva, nova pessoa, nova reserva, response, meu Deus, tá difícil, o fio não tá deixando hoje. Response igual new, nova pessoa, nova reserva, response. Então aqui eu estou criando uma resposta para esse cara. E aí a gente vai usar aqui então o nosso contexto de transação. Using, beleza? E aí eu vou dizer o quê? O meu transaction context aqui, eu vou criar um TC para ele, né? Ele vai ser igual ao quê? O meu transaction context que eu passei injetado, ponto begin. Então eu inicio a minha transação, ele vai receber a inicialização. E aqui nós vamos fazer uma série de coisas, mas por hora eu ainda não sei, nós vamos ter que preparar o nosso meio de campo, né? Mas uma coisa que eu sempre tenho que ter em mente é todo o meu contexto de transação ele precisa terminar com o meu complete. Então eu vou deixar aqui meu TC complete. Legal. E aqui no final eu já vou deixar pronto, né? O meu return, o meu return response. Legal? Então, tá? Desta forma aí, esse método aqui já não fica brigando comigo. Então, vejam bem. Pessoal, eu
criei aqui uma série de passos, inclusive eu vou trazer alguns códigos aqui para dentro e eu vou deixar todos esses passos na descrição aqui do vídeo, tá? Se você quiser tentar fazer depois sozinho isso aqui. Então a gente já fez a injeção do nosso contexto de transação e já preparou o nosso método aqui. Agora, o que nós precisamos fazer? Nós vamos criar uma pessoa nova. Então nós precisamos de um handle novo. Se eu vou criar uma pessoa nova, quem vai devolver para mim esse handle é a minha pessoa aqui no meu projeto de entidades. Eu vou abrir a minha pessoa e eu vou criar dentro dessa minha pessoa aqui um método, né, que é um método estático que retorna um novo handle para mim. Então aqui, ó, public static handle, handle novo handle. Legal. E aí o que ele vai retornar para mim? Simplesmente ele me dá um return new handle. Este cara aqui. Legal? Então, lembrando que este método ele retorna um handle para mim, né? E aí eu vou deixar então ele como estático porque eu vou deixar que a minha classe retorne o valor para mim, não a instância do objeto. Legal? Por isso que eu disse que esse cara aqui é estático. E agora, pessoal, nós vamos precisar implementar essa nossa regra toda aqui. Então, para isso, a nossa regra ela vai ser implementada onde? Num pessoas DAO, né? Porque o pessoa vai fazer a inserção da pessoa. Mas nós não temos pessoas DAO. Então, vamos lá criar uma classe aqui no nosso entidades, né? add novo item. Esse nosso novo item é uma classe. Então, ele vai ser o pessoas.dao.cs. Legal. Esse é só o nome do nosso arquivo, né? Mas ele é uma public partial class, nossa senhora, partial class, pessoas DAO. Legal? E aí, ele também vai implementar nossa interface e pessoas DAO. Só que nós também vamos definir aqui uma public partial interface. Legal? Isso é prático, né? Isso a gente tem padrão, porque aí eu posso implementar os meus métodos novos aqui, né? Public partial interface e pessoas DAO. Legal? Então tá aqui a minha interface. Legal? E aí eu vou implementar e eu vou definir as coisas novas aqui. E agora, pessoal, nós vamos definir aqui na nossa interface um método. Olha só, um método, eu vou até pegar a assinatura dele aqui. Vamos lá, para ficar mais rápido, para não ficar digitando e não ter problema de cometer erros. Então, este nosso método ele vai retornar para mim um handle. Vamos dar um Ctrl ponto aqui para usar o Banner Tecnologia Common. E ele se chama criar pessoas sem regra de negócio. Legal? Porque eu vou criar uma pessoa dessa forma, né? Sem a minha regra de negócio, sem passar pelo BF. Então, eu recebo o quê? O nome, o CPF, o e-mail, o telefone móvel, que é basicamente, né, ó, nome, telefone móvel, que são as informações que a gente tem aqui. Nome, CPF, e-mail, telefone móvel. Legal, que estão na minha tabela virtual. Então, nós vamos adicionar essa pessoa. Bom, como eu criei este método, declarei este método na minha interface, né? Eu vou implementar esse método aqui dentro. Então, só copiei ali a assinatura, Ctrl V aqui. Então, vamos botar aqui, public handle, e aqui é o nosso novo método. E agora, pessoal, nós vamos implementar este método. Deixa eu pegar o código aqui, que este código é bem grandinho. Então, olha só, e a gente vai dar uma repassada nele. Legal, deixa eu colocar ele aqui. Inclusive, se você quiser dar uma pausa aí no vídeo e dar uma olhada nesse código, fique à vontade, tá? Mas de toda forma, pessoal, na descrição aqui embaixo do vídeo, eu tenho um link lá para o GitHub da Banner, onde esse código vai estar todo lá para você poder fazer. Beleza? Então vamos dar uma olhadinha nele? Deixa eu só dar um Ctrl ponto aqui para usar o Banner Tecnologia Business. Então vamos lá. O que o meu método criar pessoas sem regra de negócio faz? Ele vai criar aqui um handle. Inicialmente esse handle é nulo. E aí eu vou criar agora aqui também um contexto de transação. Essa transação aqui, ela vale para a pessoa. Lembrando que esse TC complete, né, ela simplesmente vai deixar a transação lá, mas não vai dar o commit. Só vai dar o commit quando eu voltar lá do meu gerenciador. Ela vai estar alinhada, certo? Então, se acontecer algum erro aqui, ele vai desfazer isso e vai desfazer aquele. Quando chegar lá, eu mostro para vocês como vai funcionar isso. Mas então, eu abro aqui um contexto de transação. Eu estou criando um novo transação aqui, né? Ao passo que aqui no meu gerenciador, vejam bem, no meu gerenciador, eu vou injetar o contexto da transação. Então, eu uso um begin aqui. Opa, esse begin tem um abre aspas aqui. Abre aspas, abre parênteses. Então, beleza. Agora, o que vai acontecer? Esse meu pessoas novo handle, eu estou criando aí um novo handle a partir da minha pessoa.
E aí eu vou usar o How Entity Command. Este How Entity Command ele vai executar diretamente, sem passar pela validação do builder, o registro lá na minha base. Então eu estou fazendo um select, insert into pessoas, o handle, o nome, o CPF, o e-mail e o telefone móvel, lá nos atributos da minha tabela de pessoas. Legal? Se a gente olhar aqui no nosso builder, na nossa tabela de pessoas, nós temos aqui em pessoas, campos, né? Esses campos e tantos outros. Mas como a gente vai inserir direto na base, eu não preciso me preocupar com essas validações que eventualmente o builder faria, certo? Então, estou inserindo esses valores. Quais valores? O handle, nome, CPF, e-mail e telefone que eu coloquei aqui como parâmetro. Legal. Então aqui, ó, fechei aqui o meu select, né, meu insert, e aí eu passei o parâmetro handle com o handle que veio aqui, que eu acabei de criar, o nome com o nome que eu tenho no meu parâmetro, o CPF com o CPF que eu tenho no meu parâmetro, o e-mail com o e-mail que eu tenho no meu parâmetro e o telefone móvel com o telefone móvel que eu tenho ali no meu parâmetro. Por fim, eu pego o meu entity e mando executar esse comando. Então ele vai lá e faz esse insert. E aí, se tudo deu certo, ele marca esta parte da minha transação como sucesso, né, como bem sucedida, mas não comita ainda. E aí retorna o meu handle. Beleza, feito isso, a gente já tem bastante coisa implementada. Agora, nós podemos salvar isso aqui e voltar lá na salvar essa pessoa também aqui e voltar lá no nosso gerenciador de reservas para continuar implementando aqui a nossa regra. Então, pessoal, nossa regra vai ficar assim. Deixa eu copiar aqui para vocês. Bom, vamos lá. Vejam bem, vou deixar aqui. Se você quiser dar uma pausa aí também para olhando, se não, descrição do vídeo, GitHub da Banner, beleza? Então, olha só, o que a gente está fazendo aqui? Deixa eu pegar esse Pessoas DAO, eu vou precisar desse meu Pessoas DAO, né? E a gente não tem ele aqui, porque eu preciso injetar o meu DAO da pessoa, então nós vamos criar ele aqui. Então, o que nós vamos fazer? Lá em cima, a gente vai declarar aqui um private read only e pessoas DAO, e vai ter o meu pessoas DAO, underlinezinho aqui, né, porque ele é privado, legal, e aí eu vou colocar no meu construtor, então, esse meu pessoas DAO é igual ao meu pessoas DAO, que eu vou criar aqui, então, lá no finalzinho, seguindo a ordem, né, eu vou colocar aqui, e pessoas DAO, legal, então agora eu posso passar esse meu pessoas DAO injetado. Consequentemente, ele não vai mais dar o erro aqui embaixo, então, no meu gerenciador de reservas. Legal? Então, vamos lá. Eu estou criando aqui, o que eu fiz? Abri o meu contexto de transação. Agora aqui, eu peço um handle, e esse handle da pessoa que eu vou criar é uma pessoa que quem vai criar para mim é o meu DAO, naquele método que a gente acabou de criar, né? Cria pessoa sem regra de negócio. E o que eu vou passar para esse cara? O request nome, o request CPF e o request e-mail e o request telefone móvel. De onde vem esse request? No parâmetro que eu passo aqui em cima. Então vejam bem, este método aqui, eu vou chamar ele aonde? Lá no meu code behind da minha página ASPX. Ele vai bater aqui no meu gerenciador, vai pegar esse request, vai jogar para dentro do meu contexto de transação aqui, né? Vai chamar o meu pessoa DAO e aí vai chamar o método que está no pessoa DAO, passando como parâmetro aqueles caras que estão lá, ó. Então, o nosso cria pessoa sem regra de negócio, ele vai jogar aqui para o meu DAO, esse método vai criar um novo handle, vai criar a transação, vai inserir, vai deixar pendurada, se tudo der certo, né? Continua. Então, se der problema aqui, ele já desfaz essa transação. Legal? Então, por isso que a gente está criando transações alinhadas aqui, né? Para garantir que a minha pessoa seja efetivamente cadastrada e a minha reserva também. Se der problema em algum deles, tudo é cancelado. Então, beleza. Então, aqui, com isso, eu inseri uma pessoa. E o meu método, ele retorna um handle, porque, afinal de contas, eu coloquei uma pessoa nova na base, eu preciso saber o handle dela. Então, tá aqui o handle da minha pessoa. Legal? Guardei nessa variável. Aí, eu criei, então, uma reserva, né? Um item de reserva. E este meu item de reserva, então, eu chamo o meu reservas DAO e peço para ele criar, assim como a gente já fez no outro método, né? Onde eu só crio a reserva. Só que agora aqui eu também tenho uma pessoa nova, legal? Então, ó, eu criei aqui o meu reservas DAO e aí eu disse o seguinte, o handle da pessoa é o handle da pessoa que eu acabei de criar e não da tabela da minha tabela virtual, certo? Eu criei uma pessoa nova, então aceita esse handle aqui.
O handle do modelo é o modelo, o plano é o plano que está lá, a data de início, a data de fim e a data de solicitação eu já vou colocar aqui também, né? Para fazer uma graça que eu também posso mexer. Então, bota a data de solicitação. No outro, a gente nem colocou a data de solicitação, então ela vai ficar nula aqui. Então, neste caso, eu posso colocar a data de solicitação aqui para ficar mais bonitinho. E aí, o que eu faço? Eu pego o meu reservas DAO e mando ele salvar essa reserva. Então, ele vem aqui para mim e salva. Beleza. Se tudo deu certo, ele conseguiu salvar. Quando ele salva, ele gera um handle novo. E aí, o que eu vou fazer? O meu response, que é o objeto que eu criei aqui fora, vai receber o quê? O handle da reserva criada é exatamente esta reserva após ser salva, handle. Beleza. E o handle da pessoa criada é este handle dessa pessoa que está aqui. Beleza. Com isso, pessoal, nós já temos tudo inserido na base. Aí eu vou dar um TC complete. Se ele chegou aqui, beleza, ele comita a pessoa, comita a reserva e retorna, então, o meu response com essas informações. Agora, com essas informações aqui, nós temos que ir lá no nosso code behind, aqui no nosso wizard de reservas, e implementar, então, agora a nossa parte de concluir aqui para aceitar aquele método também. Antes de mais nada, pessoal, eu vou criar uma coisa aqui, vou criar um condicional, né? Então, qual vai ser o meu condicional? Se a pessoa ela já tiver cadastrada, eu uso este if aqui, eu vou fazer esse código aqui, senão eu vou fazer um outro código, tá? Então aqui, então se o meu VT reserva, né, ponto, pessoa cadastrada, opa, não é reserva, né? É o VT pessoa, desculpa, VT pessoa, ponto, pessoa já é cadastrada, igual, item, VT, wizard, pessoa, item, tabela itens, ponto, item sim. Ou seja, se a pessoa estiver cadastrada, eu vou fazer este código todo que está aqui. Beleza? Legal. Se não, eu vou fazer este código aqui embaixo. Deixa eu copiar o código aqui, porque ele é bem grandinho também, e aí ele tem umas particularidades. Legal? Vamos lá. O que vai acontecer aqui? Vejam bem, pessoal. Agora eu vou criar um novo request, que é uma nova pessoa, nova reserva request. Legal. Pego o nome desse meu request, pego a tabela virtual nome, pego o CPF, jogo o CPF da tabela virtual, pego o e-mail da tabela virtual, o telefone móvel lá, o handle do modelo do carro lá da minha tabela virtual, o plano lá da minha tabela virtual, a data de início lá da minha data de início, a data de fim. Aqui eu fiz uma firulazinha e isso aqui é bem interessante, porque no anterior a gente não fez aqui, ó, e aí eu vou mostrar que dá um erro, então a gente vai corrigir depois aqui, mas antes eu vou mostrar para vocês. Legal? Então o que vai acontecer? Aqui, se a minha data de fim for nula, o usuário não informar, então ele pega, diferente de nula, né? Então ele vai pegar o valor da data de fim. Caso contrário, ele pega a data de início e soma mais 7 dias, né? Então, se o cara não informar a data de fim, ele coloca mais 7 dias como data de fim, simplesmente para poder gravar, né, e não dar estourar isso aí, tá? Lembrando, né, gente, a gente poderia mudar essa nossa regra, que a gente só está tentando fazer uma coisa mais simples para ser didática, né? E aí, então, eu chamo aqui o meu business component, né? Faço um call para ele, passando o meu, né? Banner reservas componentes gerenciador reservas, lembrando, né? Ele vai chamar aqui, ó, banner reservas componentes gerenciador reservas, vírgula, dentro da minha string aqui, ó, o nome do meu namespace aqui, banner reservas componentes. Legal? E depois, o segundo parâmetro, ele chama o nome do método, criar nova pessoa e reserva, passando o request como objeto e retorna para mim uma nova pessoa, nova reserva response. Porque o meu nova pessoa, nova reserva aqui do meu meu gerenciador, desculpa. Cadê o nosso gerenciador aqui? Gerenciador aqui. Ele retorna o meu response, que é uma nova pessoa, nova reserva response. Legal? Então, beleza. Então, eu retornei este cara. Aí, o que eu vou fazer? Se tudo deu certo, né? Eu crio um form link definition, passo a minha URL aqui, form SPX. Aqui eu fiz uma sacanagemzinha, que lá no vídeo de JavaScript na nossa página, essa informação aqui vai ser bem legal para nós. Então, lá no vídeo de JavaScript, eu faço um retorno e lembro vocês e faço um vínculo para cá, tá? Então, eu simplesmente chamei o meu form SPX, só que eu passei um parâmetro aqui, nova reserva. Aí, então, eu criei a instância aqui, né? Todas as definições da instância. Passei a entidade pessoas, porque agora é o seguinte. No anterior, nós chamávamos a nossa reserva, porque a pessoa já estava cadastrada. Agora,
Como eu estou cadastrando uma pessoa, eu vou chamar a minha tela de pessoas, vou abrir o meu formulário de pessoa, né? E aí, óbvio que vão ter dados incompletos lá, então, teoricamente, é para o nosso usuário terminar de cadastrar os dados daquela pessoa, legal? Então, ele vai chamar a definição de entidade de pessoas, vai abrir esse meu formulário em modo de visualização e vai chamar o handle, né? Destino desse cara é o handle da pessoa que ele acabou de criar, que está no meu response. Beleza, com isso, eu crio aqui o meu link, né? E mando chamar tudo bonitinho. E aí, será que isso funciona? Vamos salvar tudo. Deixa eu apagar deletar aqui o nosso provider, porque eu tenho o provider sniffer. Por quê? Porque eu vou ter que buildar tudo, pessoal. A gente mexeu em um monte de classes aí, né? Em regras de negócio. Eu não mexi só no meu ASPX, certo? Eu mexi lá no gerenciador de reservas, eu já mexi em um monte de lugar. Então a gente precisa buildar toda o sistema, legal? Bom, buildou. Agora o que a gente vai fazer? Vamos voltar aqui no nosso reserva e aí ele vai fazer eu subir o provider, aquela coisa toda. Eu vou dar uma pausinha aqui, não sai daí. Assim que voltar, eu volto também. Já volto. E aí, pessoal, voltamos. E obviamente deu um erro aqui, mas esse erro aqui é ansiedade, né, para que as coisas funcionem. Se a gente olhar aqui, ó, VT pessoa já é cadastrada, eu estou fazendo uma atribuição, que loucura, tem que ser um igual aqui, né, pessoal? Ctrl S, agora não tem problema, né? Eu não preciso buildar novamente, porque eu mexi no meu ASPX, então, por conta desse erro, né? Então, se você estava acompanhando o botão igual só, vai dar esse mesmo erro aqui. Então, tem problema, vamos voltar aqui, agora vamos bater de novo lá no nosso URL, e aí tudo deve funcionar muito lindo, beleza? É só a emoção, né? Da gente estar com o nosso wizard aí quase pronto, então... e não prestar atenção que o Visual Studio estava nos dando erro, né? Beleza. Pessoa já é cadastrada? Não. Nome, Zé... Vamos botar aqui. Soraya... Sem cadastro... vamos botar só Soraya, né? Sem cadastro vai ficar chato. CPF, eu posso colocar qualquer CPF porque ele não está validando. Legal. O e-mail... soraya@banner.com.br, telefone móvel 47, lá. Beleza, vamos avançar. Modelo do carro, ela quer um Onix no plano diário, a data é hoje, às 0 horas, sei lá. Aqui, ó, data de fim não é obrigatório, mas então a gente vai só colocar aqui, no dia 5, 9 horas da manhã, beleza? A Soraya, ela quer um Onix no dia 20 do 8 até dia 5 do 9? Então conclui. E aí ele deve gravar a pessoa, gravar a reserva e me abrir a tela de pessoas com o cadastro da Soraya aqui. Agora, se eu editar este registro e tentar salvar, pessoal, vai dar um monte de erro. Porque agora eu vou passar por todas as validações, legal? Então agora sim é nosso momento de verificar todos os cadastros, né? Mas se eu simplesmente não fizer nada, ele vai ficar aqui. Mas será que ele criou a nossa reserva? Vamos dar uma olhadinha aqui. A nossa reserva, deixa ele carregar, está aqui, ó. Um Onix bem bonitinho, do dia de hoje, né? Até o dia 20, aqui, ó, de hoje até o dia 5, tudo bonitinho, tá aqui a nossa reserva. Vamos voltar lá para o nosso reserva. Vamos fazer uma nova reserva, só que eu quero mostrar aquele erro para vocês. Pessoa já é cadastrada? Bom, sim, não tem problema. Vamos a Camila aqui. Vejam bem, né? Aquele erro, aquele ternário que eu usei lá na data, né? Data de início, ó. Eu vou colocar aqui hoje, 0, e eu vou deixar a data de fim em branco. Ele vai passar aqui, mas na hora que eu concluir, ele vai dizer que o objeto não pode ter, nulo tem que ter um valor. Então, para evitar esse tipo de coisa, o que a gente fez? A gente vem aqui e faz aquele mesmo código aqui, ó. Nulo lá, VT reserva data inicial ponto value, Ctrl C neste cara, vem aqui no nosso, aqui, reserva data fim value e coloca este ternário aqui também. Então, a gente vai fazer igualzinho aqui, né? Se o meu VT reserva final, vamos botar, isso aqui é tudo, né, gente? Vamos ficar mais fácil aqui. Toda essa linha aqui, Ctrl C. E aí eu venho aqui, Ctrl V. Então, se a minha data final for diferente de nulo, pega o próprio valor da data final. Se não, adiciona 7 dias na data de início. Vamos ver? Vou salvar aqui. Vamos bater rapidinho novamente aqui para ele recarregar essa nossa página. Beleza. Atenção, carrega aí. Pessoa já é cadastrada? Sim, é a Camila.
Ela pega o 147, ela quer o plano diário, ela pega hoje, 0 hora, vamos deixar em branco aqui, avança, aqui tá nulo, ó, então vamos concluir. O que ele vai fazer? Criou a reserva para ela, somando mais 7 dias aqui, ó, hoje é dia 20, né, e dia 28 ele botou dia 27, que ele somou mais 7 dias, então aquela nossa regrinha funcionou. Beleza, gente? Com isso, nós conseguimos fazer aqui o nosso wizard de pessoa, gravando uma pessoa sem cadastro e usando uma reserva com uma pessoa já feita. Todo esse código, pessoal, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. E com isso a gente encerra a minissérie de Wizard. Óbvio que tem mais coisas aí para fazer, inclusive a gente vai fazer alguns refinamentos aqui nos vídeos que seguem este curso, beleza? Todo esse código, descrição aqui, GitHub da Banner. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, lacre esse dedo no joinha. Isso ajuda muito a gente. Compartilhe isso aqui, pessoal. O mundo inteiro deve aprender. Deixa seu comentário aqui embaixo. Conta pra mim o que você tá achando. Eu vejo vocês nos próximos vídeos. Um abraço e tchau!